Eu me pergunto se a gente tivesse o Beethoven sentado ali na plateia, se ele reconheceria que essa é a peça dele. Porque mudou tanto a história, mudou tanto a moda, a maneira, que quem sabe se ele, ouvindo as sinfonias dele tocadas hoje, ele reconheceria, essa é a minha sinfonia, olha, está tocando a minha sinfonia. E eu não estou seguro se ele gostaria uma boa orquestra moderna de hoje tocando a música dele. Não estou seguro. Tem aquelas pessoas que falam que sim, ele adoraria porque soa forte, porque soa. Eu não vejo aquele desejo dele de fazer uma orquestra maior e maior cada vez. Não sei. Isso é um serpentão. Isso é um instrumento muito antigo. Muito antigo. Isso é do tempo que não existia tuba. Isso fazia a função da tuba. Tipo isso. E o som, a Mônica vai me mandar. É lindo, é lindo. É um som muito bonito. É um som que fica entre o fagote e a tuba. Você não assistiu o Leopardo, Il Gattopardo, do Quino Visconti? Então, lá aparece a orquestra tocando, o cara tocando serpentão. Isso foi uma preciosidade, aquele filme naquela época, nos anos 60, eles terem essa noção de que na época em que é ambientado o filme, não existia tuba, era isso aí que eles usavam. Quando a gente fez a estreia da Quinta Sinfonia com instrumentos históricos aqui na América Latina, isso foi há 2 anos, dos vários comentários, o que ficou assim na minha cabeça era: por que você fez desse jeito? De uma forma educada, eles perguntaram, mas assim, a impressão que dava é: por que você fez assim? Porque não é assim, essa música não é assim, né? E claro, esse assunto tem pano para manga a respeito disso, né? Da música ser ou não ser assim. Mas o fato é que foi chocante para aquela pessoa. Foi uma coisa que ela foi ouvir a Quinta Sinfonia e ouviu um negócio diferente, né? Errado ou no mínimo muito diferente para ela. E uma outra pessoa que falou assim: por que você não fez a segunda fermata do motivo inicial, né? E daí eu falei: eu fiz. Daí a pessoa ficou assim: não, para mim não fez, né? Mas assim, ela não levou a discussão adiante. Acho que porque ficou um pouco sem graça, mas para ela não tinha feito. Então acho que não só para a gente que está fazendo a música, mas para o público, ela é uma música muito nova. Mas até os anos 80, por exemplo, pouca atenção foi prestada aos andamentos originais anotados por Beethoven. Porque esses
esses andamentos, ou seja, né, os andamentos das obras, eles foram considerados como produtos de um metrônomo que talvez fosse defeituoso, ou então da surdez, da própria surdez do Beethoven, que não permitia que ele escutasse bem as obras que ele estava, né, às quais ele estava dando os andamentos. Contudo, essas percepções, elas são, de certa maneira, absurdas, né? A gente desconsiderar a relevância das próprias anotações que foram fornecidas por Beethoven. A única coisa que resta, né, da época é a anotação do compositor. Então, tudo que a gente faz começa lá, e é necessariamente que a gente tem que se ocupar com o que está escrito e o que quer dizer isto, qual foi o objetivo do compositor, né? E começa com esse trabalho, necessariamente. Mas, ao contrário com a arte plástica ou pintura, uma coisa assim, a música precisa de um intérprete para existir, né? Então, não basta de abrir o livro e dizer isto é música, né? Então, você tem dois lados, né? Não somente o lado do ouvinte, mas também o lado do intérprete, o médio entre o compositor e o próprio ouvinte. Esse som tão típico é outra afinação. É muito mais doce, é muito mais falante, pronúncia melhor e é muito menos, como dizer? No, don't use a word like more. They're different, expressive, not more. You know, my teacher Malcolm Bilson, he gave an example of you can find this on YouTube, of Paderewski playing Chopin nocturnes, and he plays every note in the right hand is after the left hand. Da ba da ba da ba da ba da ba da ba da, you know, and all the people when we hear this now we laugh at it, but it's no more funny than vibrating on every note, you know. Vocês chegaram a ver isso aqui, não? Então, isso foi um trabalho das técnicas de restauro. Elas identificaram pelo menos 8 camadas de pintura nesse saguão, o saguão do primeiro andar. E mesmo aqui já está um pouquinho desgastado. Felizmente, a gente fez o mapeamento logo depois que as cores foram descascadas. E aí a gente descobriu que a cor original desse saguão era um verde água, um pouco musgo, que recobria o saguão inteiro, inclusive os caixilhos. Então, caixilhos, colunas, eram todos desse mesmo tom de verde. O teto era branco e o teto, no fundo, ele era a sala de espetáculo. Então, era um outro elemento encaixado em cima daquele espaço verde. Eu acho que o trabalho de arqueologia musical, assim, né, ele sempre gera uma surpresa, porque ele nos obriga a sair do nosso ponto de conforto, no qual nós sabemos exatamente o que é Beethoven e o que é, o que esperar da música dele, né? Então, a gente ter essa possibilidade de refletir novamente e ressignificar a música do Beethoven é um trabalho que sempre leva à surpresa. E que a gente vem, graças a Deus, como músicos, como audiência, como seres humanos do século XXI, com uma carga de bagagem enorme cultural da humanidade, né? Que
isso é ótimo, né? Que bom que a gente tem isso, que 300 anos atrás a bagagem não era tão grande de conhecimento, de ciência, de tudo. E que ótimo. Só que, ao mesmo tempo, isso traz uma certa... como isso calcasse na gente algumas verdades que foram sendo construídas, como as tintas da parede. É tanta camada de tinta que foi sendo colocada, porque não, agora tem uma tinta que ela é mais viva, então ela vai trazer uma sensação de mais paz para esse ambiente, pinta com a tinta. Mas agora sai uma tinta que é mais viva, mas que ela não deixa passar a umidade. E é claro que ali não vai ser a mesma cor. E daí vai passando, e você tem uma certa verdade para aquela tinta, mas todas as outras você deixa de enxergar, né? E talvez o original seja muito mais diferente. A ruína, ela nunca chega ao seu estado original, né? Porque mesmo quando a gente tem uma partitura e até mesmo uma edição de época sancionada pelo autor, existem muitos casos de... O autor, ele não é uma coisa estática no tempo, ele muda de ideia também. Ele melhora ou piora, ele altera as suas partituras, né? Então, o que a gente pode falar quando existem mais do que uma fonte para a mesma partitura? Existe a edição, existe o manuscrito, existem também as partes utilizadas pelos músicos e partes, né, que foram alteradas pelo próprio compositor lá no momento dos ensaios, né? Quais dessas partes seriam aquelas que comporiam assim, o estágio alfa da ruína, né? E só para ser assim, absolutamente didático, fermata. O que é fermata? Para quem nunca ouviu falar. A fermata é um sinal chamado em italiano de corona, né? Uma coroa, uma meia-lua assim, com um ponto no meio, que colocada sobre uma nota ou uma pausa faz com que ela dure, para ser bem correto, pelo menos o dobro da duração dela. Ou mais, né? Hoje a gente encara a fermata, atualmente, um compositor que escreve uma fermata não tão à risca, tem que durar o dobro. Uma nota de 4 tempos com uma fermata não precisa durar no mínimo 8. Né? Ela pode durar até menos que 8, mas ela obrigatoriamente tem que durar mais que o valor da nota. Não pode só durante 4 tempos. 4 pulsações, ela tem que durar mais. Né? Mais quanto? A caráter do intérprete, no caso de uma orquestra do regente. Né? A sensação daquela pessoa que veio falar comigo, por que você não fez a segunda fermata, quase num tom de quem é você para mudar a música do Beethoven? E daí dá vontade de mostrar o manuscrito. Então, a música do Beethoven diz isso aqui, ó. Essa referência que você está trazendo dessa verdade é uma verdade de uma outra pessoa sobre a verdade dele.